graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão e minha amada irmã. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento, mas antes de nós entrarmos propriamente dito no texto bíblico, eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Você já se perdeu alguma vez? Já aconteceu com você de você precisar chegar em algum lugar, chegar a algum destino, mas você não fazer ideia do caminho que você tem que pegar? Ou às vezes você até sabe mais ou menos, mas você se perder? Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. E vamos combinar, é algo muito difícil. É muito chato quando nós precisamos chegar a algum lugar, quando nós temos um destino para chegar, mas a gente fica completamente perdido no caminho. Quando a gente fala de perder o caminho, a gente pode estar falando de pelo menos duas coisas. A primeira, que tem a ver com esse exemplo que eu acabei de dar, que é quando nós perdemos o caminho de algum destino que nós temos que chegar, essa perda, essa percepção tem a ver com quando a gente se perde em relação ao caminho, em relação à rua, em relação ao destino, em relação a um local físico que nós precisamos chegar. Essa é a primeira forma de entender. Mas tem uma segunda forma de entender quando a gente fala de perder o caminho. Essa segunda forma tem a ver com quando a gente diz que uma pessoa precisa encontrar o seu caminho enquanto pessoa. Às vezes a gente diz que fulano parece perdido, ou que determinada pessoa ainda não encontrou o seu rumo, ou que a pessoa está perdida, está sem rumo na vida. O contrário também é verdadeiro. A gente diz, nossa, fulano deu um jeito na vida, fulano encontrou o caminho, fulano tomou rumo, tomou a direção. A gente está dizendo que a pessoa encontrou o seu propósito, encontrou o seu caminho. Todos nós, cada um de nós, precisaremos escolher o caminho em relação a várias coisas da nossa vida. Em relação à profissão, em relação à faculdade, em relação à saúde, em relação ao emprego, em relação à vida, casamento. Nós precisamos decidir, tomar rumo na nossa vida em cada um desses momentos. Mas existe um aspecto da nossa vida em relação ao qual nós devemos tomar um rumo, e esse aspecto é o mais importante de todo, e que tem a ver com a nossa vida espiritual. Todos nós, cada um de nós, precisaremos em algum momento da nossa vida escolher um caminho no que se refere à nossa vida espiritual, escolher um caminho no que se refere à nossa alma. Em cada um de nós, em determinados momentos, nos encontraremos com bifurcações. Bifurcações são aquelas imagens, aquelas situações em que nós temos um caminho à direita, à esquerda, um caminho de um lado, um do outro, e que nós precisaremos escolher qual caminho seguir, escolher qual caminho chegar. Cada um de nós precisa saber o caminho, precisa escolher o caminho, precisa tomar um rumo na vida, sobretudo no que se refere à nossa vida espiritual. E a questão é, como saber qual é o caminho? Como saber se estamos no caminho certo? Nós vamos descobrir a resposta para essa pergunta a partir do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 até o 6. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde vai, Senhor. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ler um dos mais belos textos bíblicos, um dos mais completos textos bíblicos no que se refere à obra de Jesus. Mas vamos entender um pouco o contexto, o que está acontecendo nessa conversa entre Jesus e os seus discípulos. Nesse momento nós estamos nos aproximando da crucificação, nós estamos daquilo que se chama no calendário cristão, na vida cristã, de quinta-feira santa ou quinta-feira da paixão. Nesse momento, os discípulos sabem que algo está para acontecer, embora eles ainda não tenham muita clareza do que é, e Jesus sabe, a cruz se torna uma realidade, e os discípulos sabem, eles estavam em Jerusalém, onde eles haviam arrumado muitos problemas. Nesse cenário de tensão, nesse cenário de preocupação, o Senhor Jesus começa dizendo para os discípulos, não se turbe o vosso coração, não se preocupem, não se angustiem.
Ora, se Jesus estava dizendo para os discípulos não se preocuparem, é porque eles estavam preocupados. E por que os discípulos estavam angustiados? Além de todas essas coisas que eu disse, que era o fato deles estarem em Jerusalém, alguns momentos atrás Jesus havia dito: um de vós vai me trair, outro de vós vai me negar, e todos vocês me abandonarão. No meio desse clima, dessa tensão, eu acredito que os apóstolos, que os discípulos começaram a ficar inseguros em relação a consigo mesmos, inseguros em relação, de repente, à sua própria salvação, à sua própria esperança de vida eterna. E aí, nesse momento, o Senhor Jesus começa a confortar, a consolar, a animar os seus discípulos através dessa palavra. Só que os discípulos estavam tão preocupados que Tomé, ao invés de receber essa palavra de consolo, ao invés de confiar na graça de Deus, ao invés de confiar na obra do Mestre, quando Jesus diz: olha, eu vou até determinado lugar, vou preparar um lugar para vocês e voltarei, e vocês vão estar comigo. O Tomé diz: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho? Se a gente não sabe o destino, como é que a gente vai saber que lugar tomar? Senhor, me fala para onde o Senhor vai. Eu anoto o endereço e chego lá. Nesse momento, Jesus responde que Tomé não conseguiria chegar lá sozinho e que, na verdade, Tomé estava confuso, porque o caminho, a verdade e a vida é o próprio Jesus. No caso, o caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai, o local é a própria presença de Deus. Vamos entender um pouco mais o que significa Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia nos diz, nesse versículo que nós acabamos de ler, que Jesus é o caminho. Dizem que o melhor caminho é o caminho que a gente conhece. E em algumas situações, isso bem é verdade. Quantos de nós já não fomos tomar atalhos, caminhos que a gente julgou que seriam perfeitos, rapidinhos e que nos economizariam tempo, e quando a gente foi por esse caminho, acabamos dando mais voltas e voltas e voltas do que teríamos dado se tivéssemos seguido o caminho que nós conhecemos. Às vezes a gente percebe isso no que se refere a caminhos físicos. É claro que alguns atalhos funcionam na nossa vida, é claro que alguns caminhos, quando a gente descobre, acabam se tornando bem melhores. Mas eu tenho algo para te dizer nesse momento. No que se refere à sua vida espiritual, no que se refere à minha vida espiritual, não há atalho. Jesus é o único caminho, Jesus é a única possibilidade, Jesus é o caminho que nós devemos seguir. Na nossa vida com Deus, quando nós precisarmos tomar rumo na nossa vida espiritual, quando nós precisarmos tomar direção na nossa vida espiritual, nós precisamos entender: só há um caminho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qual caminho você tem trilhado na sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? Você tem pegado atalhos ou você tem andado no caminho, que é Cristo Jesus ressuscitado? O segundo princípio que nós encontramos nesse texto é que Jesus é o caminho e Jesus é a verdade. Jesus aponta que Ele mesmo é o caminho e Ele mesmo é a verdade. O fato de Jesus ser o caminho e a verdade faz com que esse caminho seja digno de confiança. Já aconteceu de você estar perdido e precisar pegar informação com alguém e aquela pessoa parecer que sabe menos do caminho do que você mesmo? Eu acredito que isso já deve ter acontecido com você. Quando a pessoa não tem firmeza do caminho, quando a pessoa não tem firmeza das direções, ela acaba complicando mais a vida do que ajudando. Jesus é o caminho e a verdade, porque Jesus como caminho é completamente verdadeiro, é digno de confiança. Você pode seguir por esse caminho, você pode estar certo de que esse caminho leva a Deus, você pode estar certo de que nesse caminho há verdade. Jesus é a verdade que nos liberta. Esse caminho de Jesus, que é o caminho da verdade, nos traz com a verdade a verdadeira liberdade. O que é liberdade? É sair fazendo o que dá na telha? É sair sendo escravo das suas próprias vontades? É sair sendo escravo das suas próprias paixões? Verdade, verdadeira liberdade é poder fazer escolhas corretas, escolhas baseadas nos princípios e na palavra de Deus. E é isso que Jesus é para nós. Jesus é o nosso caminho e Jesus é a verdade. Mas Jesus é também a vida em nossas vidas. Jesus
Ele é a vida, Ele é a verdadeira vida, Ele é a vida eterna, Ele é a vida abundante. Deus tem para nós vida eterna, Deus tem para nós vida abundante, Deus tem para nós a verdadeira vida que existe na cruz do Calvário. Até mesmo as nossas vidas, quando passamos por dificuldades e tribulações, se nós estamos desfrutando da vida que há em Jesus Cristo, nós sabemos o que é respirar de verdade, nós sabemos o que é ter segurança de verdade, nós sabemos o que é de fato estar vivos. Porque enquanto nós estamos em nossos pecados, nós estamos mortos. Enquanto nós estivermos em nossos delitos, afastados de Deus, nós parecemos que estamos vivos, mas estamos mortos. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o destino para o qual o caminho, a verdade e a vida nos levam é apenas um: o Pai. O destino que nós temos ao caminhar com Jesus, o destino que nós temos ao conhecer Jesus, o destino que nós temos a nos relacionar com Jesus é os braços do nosso Deus, que é Pai amoroso e poderoso para nos segurar e para nos sustentar neste momento. Meus irmãos e minhas irmãs, creia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos disso, porque sem o caminho não há como ir. Sem a verdade não há o que saber e sem a vida não há o que viver. Jesus, Ele é o caminho que a gente deve seguir, Ele é a verdade que a gente deve crer, Ele é a vida com a qual nós temos esperança. Jesus é o caminho mais reto, Jesus é a verdade mais alta, Jesus é a vida verdadeira, a vida abençoada, a vida não criada, a vida eterna. Se nós permanecermos no caminho de Jesus, nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará e nós de fato tomaremos posse da vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que essa certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida esteja escrito no meu e no seu coração. Que Deus te abençoe.